Olá! Continuando nosso percurso aqui nas neuroses, vamos falar hoje do sintoma. Sintoma que é a própria neurose. Neurose que está enquadrada dentro de uma das 4 formações do inconsciente, que é o sintoma. Neurose enquanto sintoma, sintoma enquanto neurose. Nós podemos pensar em caminhos da libido, né? A libido que converge, naquele sujeito que converge mais para o corpo. Nós temos as neuroses de histeria, o sujeito histérico somatiza mais. O sujeito que sofre mais pelos pensamentos, está com a energia ali muito direcionada para o sofrimento psíquico, pensa, duvida, cheio de culpa, tem muita dúvida, está sempre remoendo, né? Nós temos a neurose obsessiva, isso é característico do obsessivo. Nós temos também aquele sujeito que direciona essa energia para um objeto externo, onde nós teremos as fobias, neurose de fobia ou neurose fóbica. Então nós teremos um sujeito que descarrega essa energia num objeto externo. Pensando que as neuroses, ao final das contas, né, são grandes sintomas, antes de pensarmos em transtorno, antes de enquadrarmos um sujeito como neurótico, ou até entre essa coisa da estrutura clínica, que pode ser um neurótico obsessivo ou histérico enquanto estrutura clínica, nós temos a questão importante de que neurose, antes de ser doença ou qualquer coisa, ela é um grande sintoma, sintoma de uma angústia interna, de um sofrimento interno. Sintoma, como palavra, a gente pode desmembrar em mal, né? Sintoma, sinto mal. Sintoma, na verdade, é um grande substituto. Pelo mecanismo de deslocamento e pelo mecanismo de condensação, em que Freud magistralmente vai explicar lá em Interpretação dos Sonhos, o livro Príncipes, um dos livros Príncipes da psicanálise, por esses 2 mecanismos, você tem uma distorção, um disfarce, uma mudança, até porque aquilo foi recalcado, e isso vai aparecer com vários filtros através desses mecanismos de defesa, deslocamento e condensação, vai aparecer com outra cara. Então, angústias, questões N's da infância que foram recalcadas, mas que continuam ativas internamente. Continua me causando sofrimento internamente, porque foi esquecido, foi recalcado, foi esquecido somente da consciência, mas continua na minha mente da mesma forma, então tem a mesma força de sofrimento. E por isso precisa ser extravasado, mas para que eu não sofra mais, precisa ser extravasado numa forma bem disfarçada, que são as formações do inconsciente, que são 4: sonhos, xistes, atos falhos e sintomas. Dentro dos sintomas, o grande sintoma chamado neurose. Então, a neurose vem dar conta de uma angústia interna muito grande que foi esquecida. A neurose tem a função, ou até melhor dizendo, o sintoma em geral, seja pela neurose ou por qualquer outro sintoma, tem a função de aliviar aquele sofrimento psíquico interno. E é por isso que o sujeito reluta em buscar ajuda. É por isso que o sujeito reluta em fazer análise, fazer alguma coisa. Porque, apesar do sofrimento, esse sintoma está descarregando uma angústia, está aliviando uma angústia. Então, o sintoma é uma solução de compromisso com aquilo que foi recalcado. Solução no sentido de alívio,
e não no sentido de cura. É preciso da psicanálise para pegar esse sintoma e aprofundar a partir dele, fazendo uma parceria com esse sintoma e não com a pressa de eliminá-lo, como é na medicina ou outras áreas terapêuticas, né? Mas sim fazer uma parceria com esse sintoma para encontrar a causa do mesmo. Então, sintoma vem no lugar do desejo, né? E, portanto, os benefícios do sintoma é que ele realiza o recalcado, né? E evita dessa forma, em alguma medida, o conflito. A questão ou o problema é que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Esse sintoma que tem a função de aliviar o sofrimento que foi esquecido acaba por me fazer sofrer mais. É quando o indivíduo procura ou decide procurar ajuda, né? Como eu dizia, no caso do neurótico histérico, tudo que está ali não resolvido na esfera psíquica vai para o somático. E no neurótico obsessivo, ele fica na questão do controle, ele fica na questão do sofrimento pelos pensamentos, né? Então, a psicanálise vem até como a força da palavra. Nas fobias e nas obsessões, portanto, geralmente há uma ausência de conversão histérica. Porque há, como eu disse, uma manifestação via pensamentos dolorosos, ok? Então nós temos aqui uma questão muito importante de sofrimento humano e que dá para perceber aqui já nessa segunda aula que o sofrimento humano não é algo impossível, ou melhor, não é algo que seja possível não existir. Ele é impossível de não existir. É tão inerente ao ser humano ser feliz, ser alegre, quanto é inerente ao ser humano sofrer, ter tristezas, ter sofrimentos. Isso é do humano, ok? Isso é muito importante. Tem uma música de Roberto Erasmo que eu gosto muito, que chama Fera Ferida, onde ele fala, exemplifica, sem querer, evidentemente, a força da palavra que eu estava dizendo, o tratamento pela palavra, porque a palavra nos faz simbolizar, nos faz criar uma nova ordem psíquica. Não é os pensamentos, é o ato de falar, é a palavra direcionada para um tratamento sério que potencializa ainda mais isso. É esse ato da palavra que faz eu criar novas situações psíquicas. Enfim, a frase da música Fera Ferida de Roberto Carlos que eu acho incrível é: as palavras calam o que eu não me esqueci. Ao falar aquilo que está me angustiando, encontra um alívio e uma possibilidade de mudança. As palavras calam aquilo que eu não me esqueci, porque aliviam, porque trabalham e pode inclusive resolver aquilo. Forte abraço e até a próxima aula rápida de psicanálise, conteúdo As Neuroses. Até mais.